lá para o nosso assunto hoje, que é sorriso gengival. Então, gente, primeiro deixa eu contar uma história para vocês. O sorriso gengival é uma coisa assim que eu tenho e que me incomoda demais. Então, sempre fui atrás de tratamentos, fui atrás de opções terapêuticas para resolver isso para mim. A minha mãe também tem, mas ela não se incomoda, e eu sempre me incomodei. Achava feio, né, a gengiva aparecendo e tal, então sempre me incomodei, sempre fui atrás de tratamentos. Então a gente passa por tratamentos odontológicos, como uma gengivoplastia, né? Às vezes a altura da coroa dentária, da parte visível do dente, ela está insuficiente para aquele rosto, para aquele sorriso. Você passa por cirurgias onde você pode cortar o músculo levantador do lábio superior para conseguir também um abaixamento né, do lábio superior e não mostrar um sorriso gengival. Você pode usar toxina, você pode usar preenchimento, você pode usar fios e por aí vai, né? Mas a minha sede de conhecimento e sede de tratamento realmente para resolver o meu sorriso gengival me fez passar por poucas e boas, né? Eu já fiquei com o sorriso super travado, assim, ó, que não dava risada não parecia nada dos meus dentes. Eu já fiquei com o sorriso virado, assim, invertido, ó, tá? E eu até, inclusive, fiz uma cirurgia ortognática. O objetivo não era tratar o sorriso gengival, mas também seria um bônus da cirurgia. E, enfim, tive uma recidiva e tudo mais. Não consegui totalmente me livrar totalmente do sorriso gengival. Mas o que a gente tem que entender do sorriso gengival é que ele tem muitas classificações e normalmente os profissionais acabam colocando todo mundo na mesma caixinha, todos os sorrisos gengivais na mesma caixinha. E a gente precisa entender a diferença entre eles, né? Então, existe o sorriso anterior, o posterior, existe o sorriso porque a maxila está mais para frente, né? Está protruída, tá? Existe sorriso por encurtamento do lábio superior. Então, tudo isso faz parte do diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer para realmente conseguir ser certeiro no nosso tratamento, tá? Normalmente, o sorriso gengival, ele não se resolve com um tratamento apenas, né? Ah, vou fazer toxina aqui para o sorriso gengival. Vai melhorar muito, com certeza, mas é paliativo, né? Normalmente você precisa associar tratamentos, tá bom? E as pessoas super confundem isso, né? Eu vou fazer um tratamento aqui, vou resolver, ou não, sempre todos a gente vai colocar toxina, ou sempre todos a gente vai fazer uma plástica gengival. Então não tem disso, cada um é um jeitinho diferente e muito provavelmente será uma junção de tratamentos. Eu tô com o cabelo enroscado aqui no meu brinco, meu senhor, que coceira. Aí, acho que saiu. Então, normalmente é uma combinação de tratamentos, tá? Então, vamos entender o sorriso gengival. O que é o sorriso gengival? O sorriso gengival é quando o paciente sorri, ó, eu tô forçando, tá? Sorri, aparece, ó, a gengiva do paciente. O ideal é que exponha ao sorrir em torno de 2 a 3 milímetros de gengiva só. Quando sorri e aparece mais, ó, por exemplo, eu estou forçando aqui, aparece mais, já é considerado uma exposição demasiada e classificado como sorriso gengival. Mas o sorriso gengival ele pode ser alto, médio ou baixo. Então, essa exposição também a gente precisa medir para entender em que classificação está esse sorriso gengival. Se ele está muito lá em cima, né, aparece super, né, a gengiva. Se ele está mediano ou se ele está mais baixo, ok? Tá, então a gente já sabe que o sorriso gengival, então, é a exposição da gengiva ao sorrir, tá? Mas, gente, quando dá aquela gargalhadona, que você faz todas as contrações, não tem problema expor a gengiva, tá? É normal, tá? A gente tá pensando no sorriso gengival quando o paciente fala, quando a gente fala assim para o paciente, na hora de fazer fotos da análise facial, sorria. Quando ele faz assim, aparece um monte de gengiva,
tá? Então, é o sorriso gengival realmente que é uma anomalia, não que é uma coisa que espontânea, quando você está dando uma gargalhada, aparece, tá? Ok? Tá. Segundo passo, o sorriso gengival, ele pode ser, então, alto, médio ou baixo, e ele pode ser anterior e posterior. Como assim, Camila? Então, pode ser que quando o paciente sorria, né, ele faça o sorriso gengival só até canino, tá? E pode ser que quando ele sorria, ele faça sorriso gengival até premolar e tal. Nossa, tô fazendo umas caretas horrorosas, né? Mas tudo bem, só para vocês entenderem. Até molar, premolar, lá para trás. Ele pode ter a combinação do anterior e do posterior, e ele pode ter somente o anterior e somente o posterior. Quando o paciente tem somente o posterior, significa que o músculo que está agindo mais é o levantador do ângulo da boca, tá? Então, a gente tem que ficar esperto para saber qual músculo tratar, ok? Tá, então eu tive uma classificação aí dos sorrisos gengivais. Então, ele pode ser alto, médio, baixo, e ele pode ser anterior ou posterior, ou uma combinação dessas duas coisas. Tá. E ok, então eu determinei que o sorriso do meu paciente é XPTO lá, vamos dizer, né? E como é que eu vou tratar isso aí? Então, você vai precisar identificar a causa disso primeiro, tá? Não quer dizer que a causa seja determinante para o tratamento, não quer dizer. Mas você pode propor um tratamento para o teu paciente que vai ser só um curativo na ferida, tá? Ou, de fato, um tratamento que resolva esse problema para ele. Então, ok, vamos ver. Então, como eu disse lá no comecinho, uma das causas que pode ser a causadora do sorriso gengival é quando o paciente tem a maxila, que é esse osso aqui, tá? Essa parte superior, protruída. Ou seja, esse osso está posicionado mais para frente no esqueleto. Deixa eu pegar meu esqueleto aqui. Então, esse osso, ele tá posicionado. Deixa eu largar mais. Aqui. Esse osso aqui, ó. Ele tá, em vez de ele tá assim, ó, proporcional, ele tá assim, ó. Tá? Mais ou menos assim, ó. Tá? Então, ele tá mais para frente do que ele deveria estar. Quando que isso acontece, Camila? Quem é dentista vai saber identificar, ortodontista, na verdade, vai saber identificar. São pacientes normalmente que a gente chama de classe 2. O que aconteceu? Na hora do desenvolvimento dentário e esquelético desse paciente, ele teve um crescimento anormal da maxila em relação à mandíbula. Às vezes, a mandíbula cresceu normalmente e a maxila cresceu demais. Às vezes a maxila cresceu normalmente, a mandíbula cresceu de menos e ele ficou com a protrusão do mesmo jeito. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Uma das coisas que faz essa protrusão mandibular é o uso de chupeta ou chupar o dedo quando criança, porque essa alavanca aqui, ó, tá vendo? Empurra o osso para frente, tá? Então, ok, esse meu paciente tem um crescimento acentuado da maxila. Como resolver? Então, para resolver isso, o paciente precisa passar por uma cirurgia ortognática para que coloque os ossos, né, da boca, maxila e mandíbula em proporção. E aí sim, esse paciente não, olha lá, me identifico. Então, olha aí, ó. Esse paciente não fique com os ossos em desproporção, e aí essa maxila fique na altura correta, vamos dizer assim, na altura não, na distância correta em relação à mandíbula, e o lábio consiga tampar, né, a gengiva quando o paciente sorri. Outro caso que a gente pode identificar é o paciente respirador bucal, que tem o lábio curto. Ó, eu sou assim, ó, tá vendo como meu lábio superior é curto? E quando eu falo em lábio superior, é o seguinte, gente, lábio superior vem aqui, ó, da pontinha do nariz até o vermelho do lábio, tá? Então, essa parte de pele aqui, ó, que a gente chama de buço, de N coisas, realmente é a parte cutânea, parte de pele do lábio superior. Então, a parte de pele do lábio superior é curta.
Isso é uma característica muito comum em paciente respirador bucal. Por quê? Porque o paciente respirador bucal não faz selamento labial, ele não fecha a boca para respirar pelo nariz. Tá? Ele respira pela boca, então ele fica o tempo inteiro com a boca aberta. Tá? Paciente que ronca, essas coisas. E aí, quando era criança, esse lábio não foi desenvolvido, não cresceu o suficiente para fazer o selamento labial e, por consequência, fechar esse lábio e esconder o sorriso gengival. Então, características de um paciente respirador bucal: o lábio curto, olheiras acentuadas, tá? E um hipodesenvolvimento das narinas. Normalmente o nariz é mais pequenininho. Não é o meu caso, tá, gente? Mas tudo bem. Normalmente o nariz é pequenininho, tá? Então, isso é uma característica bem forte no paciente respirador bucal. Como consertar esse paciente? Ele precisa reaprender a respirar de forma correta, tá? E ser efetivamente é um exercício associado à fonoterapia e à fisioterapia para que esse paciente aprenda a fazer o selamento labial e usar o nariz para respirar. E aí ele vai recrutar esse lábio e esse lábio vai fazer o desenvolvimento. Isso se o paciente for mais jovem, né? Se o paciente for mais velho, tipo eu assim, né? Não adianta fazer mais isso. Pode até fazer fonoterapia e fisioterapia para aprender a respirar direito, mas o lábio não vai crescer, né? Então a gente precisa usar outros tratamentos, tá? A gente pode ter um sorriso gengival também quando o paciente tem uma hiperplasia gengival. Que raios é isso, Camila? Então, deixa eu pegar o Zé aqui de volta. Então, ele tem o tamanho dentário assim, ó, vamos supor, tá? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Então, ele tem o tamanho dentário assim. E aqui por cima dos dentes a gente tem gengiva, certo? E por algum motivo, pode ser má higiene, pode ser uso de aparelho ortodôntico, pode ser medicamentoso, tá? O paciente fez uma hiperplasia gengival. A gengiva cresceu em demasia em cima do dente, tá? Então, quando o paciente tem sorriso gengival porque a gengiva está grande, a solução é plástica gengival, tá? Então, o dentista especializado nisso vai fazer uma cirurgia corretiva estética da gengiva. Vai cortar lá esse excesso de gengiva em meia-luas, deixando papilas, tudo bonitinho, para que, né, o paciente realmente consiga ter um sorriso esteticamente bonito. Outro motivo para um sorriso gengival é quando o paciente tem apinhamento dentário muito grande. Que raios é isso, Camila? Então, você veja que tem muita coisa do sorriso gengival ligado à odontologia, né? Então, quando o paciente tem o arco dentário, vou pegar o Zé de volta. Então, ele tem o arco dentário aqui, ó. Tá? E isso aqui é o arco dentário. Quando eu falo arco dentário, são todos os dentes aqui, ó, que eu tô me referindo, tá? Então, ele tem o arco dentário pequeno, que não comporta todos os dentes que precisa, tá? Que vai nascer ali naquele paciente. E aí, ele tem uma protrusão, os dentes vêm para frente e se entortam nesse sentido, e não cabe, literalmente não cabe dentro da boca dele. Então, ele precisa passar por um tratamento ortodôntico para conseguir uma expansão desse arco dentário e pode até efetivamente precisar de alguma extração dentária, né, de uma exodontia, para fazer com que caibam e se distribuam melhor, para que não fique aqui para frente, porque quando o paciente não consegue fechar a boca por apinhamento dentário, ele obrigatoriamente vai ter sorriso gengival, tá? Então, a gente tem várias questões envolvidas aí. E a gente precisa tratar este paciente de acordo com o que ele apresenta. Então, eu me lembro de agora me lembrei mais 3 exemplos muito clássicos de pacientes aqui. Então, um exemplo, deixa eu só responder a pergunta aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Eu faço clareamento todo ano, meus dentes amarelos muito fácil. Você me indica uma pasta de dente boa que ajuda a amenizar esse amarelo? Ana, eu não trato dentes, tá? E
você pode seguir o perfil da minha clínica, e tem as dentistas que trabalham comigo, que é a CS, Hoff e Odonto, e você vai ver lá que não existe pasta dental que clareie os dentes. A doutora Eveline, que é a nossa especialista em estética dental, morre se você falar para ela que existe uma pasta dental que clareia os dentes. Não existe, tá? Existem pastas dentais abrasivas, mas que não fazem bem para os dentes. A melhor pessoa para responder isso realmente é a doutora Eveline, tá? Eu não trato dentes, só faço harmonização. Então, bora lá. Então, eu lembrei de 3 exemplos muito clássicos de pacientes que aparecem aqui no consultório. Deixa eu ver, só o meu horário, tá certo. Então, o primeiro paciente é aquele paciente que sorri e sobe tudo, tá? De anterior, posterior, é um baita sorriso gengival. Ah, me lembrei que faltou um pedaço que eu esqueci de falar para vocês. Mais uma causa de sorriso gengival é o seguinte: quando a altura da maxila, a altura deste osso aqui, ó, isso aqui, tá? Também é muito grande. Então, esse osso aqui, ele cresce, tá? Além do programado e também faz uma exposição muito grande do sorriso, né? Por consequência, faz o sorriso gengival. O tratamento para isso também é uma cirurgia ortognática, onde a gente corta uma fatia desse osso para impactar a maxila, tá? Então, bora lá. Então, os exemplos clássicos que eu falei. Então, o exemplo clássico é esse paciente que vem com esse sorriso todo, né, aparecendo tudo, seja de anterior para posterior, tá? Eu preciso identificar o que esse paciente tem. Se ele tem, como eu disse, um crescimento avantajado da altura da maxila, ou se essa maxila está posicionada para frente, ou qualquer que sejam os problemas que eu enumerei, tá? E eu tenho que falar para esse paciente, olha, você provavelmente tem essa situação, né? Ou uma hipercontração muscular, enfim. E a gente pode tratar você paliativamente com algumas opções, tá? Então, opção 1, toxina botulínica, tá? Nesse caso, funciona super bem, tá? Por quê? Porque, como o paciente tem a arcada dentária onde aparece todo o sorriso gengival anterior e posterior, funciona super bem, tá? Mas se fizer direito. Então, você vai identificar os músculos que fazem o sorriso anterior, os músculos que fazem o sorriso posterior e vai aplicar toxina ali, tá? Funciona muito bem. Considere que esse paciente, que é um paciente clássico que aparece aqui na clínica, ele tá com a gengiva em dia, não tem hiperplasia gengival, ele não tem crescimento acentuado de nenhuma anomalia óssea, ele não tem nada de problema que não seja uma contração acentuada da musculatura, tá? Agora, se esse paciente tem um crescimento ósseo, eu tenho que falar para ele, olha, o ideal seria para você resolver isso de uma vez por todas na sua vida, fazer uma cirurgia ortognática, tá? Mas, paliativamente, a gente pode aplicar toxina, tá? E aí, um outro caso de um outro paciente que me lembrei, uma outra paciente. Então, ela veio para mim e ela tinha, além do sorriso gengival, o plano oclusal inclinado. O que é o plano oclusal, Camila? Isso aqui, ó. Então, o plano oclusal é essa linha onde os dentes mordem, tá? Essa linha aqui. E no caso dela, era assim, ó, mais tortinha, tá? Não era reta, era mais tortinha. Então, eu tenho que fazer uma toxina nessa situação compensatória. Por quê? Porque ela tem o sorriso assim, ó. O meu é inclinado também, ó. Tá vendo que ele fica assim, ó? Ó, quando eu sorrio, que ele baixa, esse lado aqui é mais baixo que esse, ó. Então, a gente tem que fazer uma toxina compensatória para conseguir igualar as alturas. Porém, o paciente que tem plano oclusal inclinado, ele tem indicação de cirurgia ortognática também, tá? Pelo menos ele tem indicação de ortodontia, mas normalmente precisa de cirurgia ortognática associada, tá?
E uma outra situação que pode acontecer também, que já aconteceu comigo, que eu lembrei da paciente, é quando a paciente não tem nenhum desses problemas, nada disso, tá? Nada do que eu falei para vocês. E ela tem o lábio curto. E aí o que eu vou fazer? Então, esse é o mais desafiador, assim, vamos dizer. Por ela ter o lábio curto, eu tenho que cuidar, porque eu não posso pesar a mão na toxina, porque se eu pesar a mão na toxina, esse lábio vai ficar muito bobo, tá? E aí o sorriso vai ficar muito artificial. Então, nesse caso, eu posso lançar mão de preenchimento. Camila, preenchimento, como assim? Então, eu pego o preenchimento de ácido hialurônico, posso fazer nessa paciente um preenchimento labial para pesar o lábio e o lábio ficar mais baixo, tá? Mas eu posso preencher essa região aqui de lábio, de parte de pele do lábio superior, fazendo alguns palitos, né? Alguns pesos nessa região aqui, tá? Para evitar que essa paciente suba esse lábio. Como que evita isso, Camila? Você vai colocar alguns pesos aqui e quando ela sorrir, ela não vai levantar muito. Lembra que ela tem lábio curto, né? Como eu disse para vocês. Nesse caso, é difícil você colocar a toxina ali, porque você pode deixar esse lábio muito bobinho, porque ele tem pouca parte de pele, né? Então precisa lançar mão de outras opções. E uma opção que vai bem é a toxina. Outra opção que vai bem é a toxina, não, é o preenchimento com ácido hialurônico, fazendo esse peso aqui, tá? Para segurar o lábio, na hora dela sorrir, ela não conseguir levantar. Outra opção que vai bem também são os fios de PDO, tá? Então a gente pode colocar bastante fiozinhos aqui nessa região com o mesmo objetivo de fazer um peso, evitando com que essa paciente tenha força muscular para subir, tá? Esse lábio superior. Mas como eu disse para vocês lá no começo do vídeo, e volto a repetir agora, quase todos os sorrisos gengivais têm que ser tratados de forma combinada, tá? Normalmente, o paciente precisa um pouquinho de toxina e preenchimento, ou precisa da cirurgia e da toxina, precisa disso, daquilo, precisa da plástica gengival e da toxina, precisa da fonoterapia para aprender a selar o lábio e de um peso. Dificilmente é uma coisa pura e simples resolvido com um tratamento. Porque o sorriso gengival, na verdade, mostra pra gente alguma anomalia anatômica, né? Então, seja um crescimento avantajado da gengiva, seja um crescimento de altura da maxila, seja um crescimento, né, uma protrusão da maxila. Então, normalmente, o sorriso gengival, ele tá mostrando pra gente que tem alguma coisa errada. E existe também uma cirurgia para correção somente do sorriso gengival, que é uma cirurgia que vem e corta aqui por dentro da boca, corta o músculo levantador do lábio superior. E isso pode funcionar muito bem num paciente jovem, até uns 30 anos. Aí. E depois não funciona mais tão bem pelo seguinte problema. Quando a gente tem exposição do incisivo superior, que são esses dentes aqui, ó, o subconsciente da gente fala que nós somos jovens. À medida que envelhecemos, tudo nosso cai, certo? Nessa direção assim, ó, tudo cai. E o lábio superior também vai cair, ele vai ficar mais comprido. É só você olhar lá numa senhorinha aí de 80 anos para você ver como ela tem essa parte de pele comprida. E a parte vermelha do lábio já quase entrou assim, ó, tá bem fininho, tá? Então, tudo vai sofrer o efeito da ação da gravidade. Então, essa cirurgia funciona muito bem em pacientes jovens, porque vai evitar do paciente fazer a contração e subir o lábio superior, mas vai aumentar essa flacidez, esse envelhecimento do lábio superior, porque esse lábio não está sendo segurado mais por um músculo, né? Ele está solto. Então, essa pele cede com mais facilidade, tá?
e vai parecer que a pessoa é mais idosa do que é mais cedo. Por quê? Porque aí ela vai ter exposição só dos incisivos inferiores. E quando a gente vê o nosso subconsciente, quando vê uma exposição somente de incisivos inferiores, automaticamente fala, idoso, tá? Então, tem que cuidar muito com essa cirurgia, porque ela funciona até certo ponto. Depois disso, o envelhecimento vai causar mais prejuízo e o paciente não vai ficar harmônico, tá? E provavelmente esse paciente vai ser candidato no futuro a uma outra cirurgia que chama de lip lift, que é uma cirurgia que corta um pedaço da pele do lábio e levanta, tá? Então eu não vejo qual é a vantagem de você fazer 2 cirurgias, né? Mas tudo bem, tá? Eu acho que a gente tem ferramentas para conseguir consertar esse sorriso gengival de outra maneira, tá bem? E deixa eu ver, meu tempo tá certo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que quando a gente pensa em fazer uma harmonização facial no paciente, ou quando a gente recebe um paciente na clínica se queixando de alguma coisa, qualquer coisa, tá? Pode ser o sorriso gengival, mas pode ser qualquer coisa. A gente não pode ficar na superfície. A gente tem que ir mais fundo nessa queixa. Entender as causas, entender quais são as estruturas associadas. Você veja, hoje nosso conteúdo foi sobre sorriso gengival e quantas coisas que eu falei para vocês. Falei sobre a gengiva, sobre o crescimento da maxila, sobre respirador bucal, sobre fonoterapia, fisioterapia. Isso mostra o quão amplo deve ser o conhecimento de um harmonizador, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, que não basta você ficar na superfície. Ah, chegou um paciente de sorriso gengival aqui, eu vou aplicar 2 unidades de cada lado de toxina e pronto. Pode ser que funcione, mas não vai funcionar com todo mundo. Pode ser que dê certo, mas não vai dar certo com todo mundo. E muito provavelmente esse paciente ficará descontente, porque quando a gente faz o mesmo tratamento para todo mundo, não funciona. Nós somos todos diferentes um do outro, né? Uns dos outros. Então a gente precisa realmente tornar os tratamentos também diferentes uns dos outros para individualizar os casos. Eu tenho certeza que você vai se sentir um harmonizador muito mais confiante, muito mais seguro, se você fizer a sua parte de estudar e entender tudo que envolve as entidades que a gente trata. Então, hoje eu estou falando para você de sorriso gengival. E isso envolve um monte de coisa. Envolve anatomia, envolve análise facial, né? Envolve você entender a dinâmica do crescimento. Várias vezes eu falei para vocês, quando é criança, quando é isso. Então, tem o envelhecimento, porque eu falei para vocês também do lábio que vai crescer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você está tratando. E tudo isso você precisa ter o conhecimento para tratar, né? Então, não fique desesperado, tá? Você não vai fazer e tomar a pílula mágica e ter tudo de um dia para a noite. Você, aos poucos, com vontade e com atitudes que demonstrem essa vontade, você vai conseguir dominar a ROF, né? Com segurança e com excelência. Porque não adianta nada você colocar lá na tua placa que você faz harmonização ou que você faz procedimentos estéticos e você deixar queixas para trás de alguns pacientes, né? Você, não, isso aqui eu não faço não, então deixa para lá. Não. Você tem que ir no cerne do problema e conseguir tratar qualquer queixa do seu paciente. E o sorriso gengival, por mais simples que ele pareça, ele não tem nada de simples, porque ele tem muitas variações, né? E a gente precisa estar atento a todas essas variações, porque nem sempre a toxina vai favorecer o paciente. Nem sempre a gente vai tratar com toxina, que é o tratamento número 1 na harmonização, né? Muitas vezes a gente vai ter sim que colocar preenchimento ali para pesar o lábio desse paciente, para ele não ficar com o lábio muito bobinho, muito relaxado na toxina. Então você precisa realmente dominar essas questões
para que você consiga dar um passo a mais, cada dia um passo além e realmente dominar a harmonização facial. Tá bom, gente? Então, era esse nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar.